Há mais mistério do que se imagina na história de Daniel na Cova dos Leões. O que parece ser apenas uma narrativa de livramento esconde uma rede de paralelos proféticos, códigos de estrutura e detalhes que foram deixados ali como mensagens ocultas por trás do silêncio. Daniel era um homem íntegro, mas o que o levou até a cova foi uma conspiração que ultrapassa o campo político. O decreto do rei Dario, manipulado por oficiais invejosos, revela uma tensão espiritual, uma guerra contra a fidelidade, contra a oração, contra o que é feito em segredo. O decreto que proibia orações a qualquer deus que não fosse o rei durante 30 dias foi uma armadilha meticulosamente planejada. Mas Daniel não hesitou. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava com as janelas abertas para Jerusalém. Isso não era rebeldia, era fidelidade visível. Quando ele foi capturado, algo sutil acontece. O texto bíblico afirma que o rei tentou livrá-lo até o pôr do sol. Dario percebeu que havia caído em uma cilada. A história mostra um rei aflito, que respeitava Daniel, mas estava preso à própria lei. Mas o que realmente nos interessa está na cova. O texto de Daniel 6,16 é direto. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Essa frase não é só um desejo, é uma profecia disfarçada na voz de um rei pagão. Quando Daniel é lançado na cova, a pedra é selada com um selo real. Isso ecoa de maneira perturbadora o que aconteceu séculos depois, quando o corpo de Jesus foi colocado no túmulo e selado. O paralelo não é coincidência, é simbologia divina. Mas onde estavam os leões? O texto não os descreve rugindo ou atacando. Há um silêncio sagrado naquela cova. E esse silêncio não é ausência de ação, é um milagre. É o tipo de silêncio que grita que é uma presença invisível dominando o ambiente. Daniel não estava só. A Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aqui entra a dimensão angelical do episódio. Quem era esse anjo? Seria um mensageiro qualquer ou uma manifestação do próprio Filho de Deus pré-encarnado? O uso da expressão fechar a boca dos leões lembra outro versículo, Hebreus 11:33, onde os heróis da fé são lembrados como aqueles que, por meio da fé, fecharam a boca dos leões. A Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Isso nunca é aleatório. Na manhã seguinte, o rei corre até a cova, e quando chama Daniel, a resposta vem, calma e firme. Ó rei, viva para sempre. Não há amargura na voz de Daniel, não há medo, apenas paz. E essa paz não vem da ausência de perigo, mas da presença de Deus. O episódio inteiro funciona como profecia em ação. Daniel é lançado numa cova, deixado para morrer, mas emerge ileso ao amanhecer. É uma pré-figura da ressurreição. Um servo justo, traído por invejosos, mas exaltado por Deus. Outro detalhe crucial: a acusação contra Daniel envolvia sua oração. 3 vezes ao dia ele orava. Isso aponta para algo muito além de um hábito. É uma disciplina espiritual de resistência, de intimidade com Deus, que o preparou para o milagre. Os acusadores que tentaram destruir Daniel acabam sendo lançados na mesma cova, mas com um resultado oposto. Isso revela uma lei espiritual. O que foi planejado contra o justo se volta contra os ímpios. E a cova se torna lugar de justiça. Existe também uma estrutura numérica no capítulo 6. Muitos estudiosos notaram que há paralelismos impares: acusadores e acusação, decreto e condenação, silêncio e livramento. A própria estrutura do texto funciona como um poema de juízo e graça. O silêncio dos leões foi apenas o reflexo do domínio de Deus sobre o caos. Leões são símbolos de ameaça, mas também de realeza. Quando obedecem ao comando de um anjo, estão dizendo algo. Até o instinto é controlado pela autoridade divina. A cova se torna um altar, um lugar de manifestação da glória divina. A narrativa quer nos mostrar que mesmo os locais de morte, medo e armadilhas podem se transformar em palco de milagres, se Deus estiver presente. Mas há mais. O capítulo termina com o rei Dario fazendo um novo decreto. Desta vez, ele ordena que todos reverenciem o Deus de Daniel. Isso marca um momento profético. A adoração do verdadeiro Deus é proclamada por um rei pagão. Não é a primeira vez que isso acontece. Nabucodonosor fez algo semelhante após os 3 jovens saírem ilesos da fornalha. A Babilônia e a Pérsia foram obrigadas a reconhecer a soberania de Deus não pela força, mas pelos livramentos. Daniel não fez milagre, não lançou palavras de ordem,
Apenas foi fiel, orou e confiou. Isso nos ensina algo essencial. O milagre não precisa de espetáculo. Às vezes, o maior milagre é simplesmente sobreviver à cova sem perder a fé. A história de Daniel na cova dos leões não é mais que um conto de coragem. É uma pintura profética, um eco da cruz e do túmulo, um anúncio silencioso do poder que reina mesmo entre feras. Mas isso é só a metade da história. Quando olhamos atentamente para o capítulo, percebemos que o centro da história não é Daniel, é o Deus de Daniel. A narrativa gira em torno de uma única afirmação: o Deus a quem tu continuamente serves. Essa constância é o segredo da sobrevivência. Daniel não enfrentou os leões com gritos ou resistência física. Ele enfrentou com silêncio. E esse silêncio não era vazio, era carregado de confiança. Às vezes, o maior som no mundo espiritual é aquele que vem de uma alma em repouso. O selo da cova tem um peso simbólico. Selar a pedra representava a decisão definitiva, inalterável. Mas Deus não se submete a selos humanos. Nem decretos, nem conspirações, nem leis terrenas impedem sua vontade de se manifestar. O anjo que fecha a boca dos leões é, para muitos teólogos, uma aparição do anjo do Senhor, uma forma teofânica do próprio Cristo. Isso não é invenção, mas base sólida em outras aparições semelhantes à de Abraão, Gideão e Josué. A paz que Daniel carrega ao sair da cova não é apenas pessoal, é transmissível. O texto mostra que essa experiência mudou a postura do rei. Dario é impactado. Um milagre silencioso teve efeito político e espiritual sobre todo o Império Persa. A mudança de decreto representa algo ainda mais profundo. Não houve livramento individual, mas transformação social. A fé de um homem movido pela oração desencadeou um reconhecimento público do Deus Altíssimo. Em contraste, os inimigos de Daniel enfrentam a mesma cova, mas os leões, agora ativos, destroem antes mesmo de tocarem o chão. Isso levanta uma questão. O que fez com que antes houvesse silêncio e agora violência? A resposta é presença divina. Daniel carregava algo que os outros não tinham, uma aliança. A cova é o mesmo lugar, os leões são os mesmos, mas os resultados são opostos. Isso é mais do que a justiça, é revelação do valor de estar coberto pela graça e presença de Deus. A Bíblia mostra que a vida de Daniel era construída sobre fidelidade constante. Ele não improvisou fé na hora da crise. A cova apenas revelou o que já estava dentro dele: disciplina, adoração e confiança sólida no invisível. Curiosamente, Daniel não relata nenhuma visão ou revelação dentro da cova. O silêncio reina. Mas talvez esse silêncio seja a mensagem. Quando tudo parece perdido, quando não há resposta, ainda assim Deus está lá, sustentando no escuro. A história não glorifica Daniel, nem os leões. Glorifica o Deus que domina até o instinto das feras. Ele é senhor do natural e do sobrenatural. Controla reis, decretos, bocas humanas e mandíbulas de animais. Tudo obedece ao seu comando. Essa história aponta também para o fim dos tempos. A perseguição ao justo, os decretos injustos, a tentativa de silenciar a oração, tudo isso são sombras de um cenário que se repetirá antes da vinda do reino. Daniel não barganhou com Deus, ele não pediu livramento, apenas continuou a fazer o que sempre fez: orar. Isso nos ensina sobre coerência espiritual. O milagre foi consequência, não objetivo. A coragem de Daniel não estava na sua voz, mas na sua prática. Ele não fez discursos inflamados, apenas orou, mesmo sabendo das consequências. Isso nos confronta. Somos tão fiéis em silêncio quanto em público. Ao sair da cova, Daniel não exige reconhecimento. Ele não busca revanche, nem honra, simplesmente retorna à sua vida. E isso revela algo precioso. O foco da fé verdadeira nunca é a autopromoção, mas a glória de Deus. Dario termina o capítulo declarando que o Deus de Daniel é Deus vivo e permanece para sempre. Essa é a verdadeira vitória da história. Não é Daniel saindo ileso, é Deus sendo reconhecido como supremo sobre todos. A Cova dos Leões não é apenas um cenário de provação, é um espelho de realidades maiores. É o tipo de história que revela verdades eternas por meio de eventos pontuais. Cada detalhe carrega um símbolo, uma direção, uma revelação. Por isso, essa narrativa ecoa em nossas próprias covas, nos momentos de silêncio, de risco, de injustiça. O que aconteceu ali é um convite a confiar, mesmo que o milagre não seja visível, mesmo que os leões estejam ao redor.
Deus não retirou Daniel da cova, esteve com ele dentro da cova. Isso redefine o conceito de livramento. Às vezes, o livramento é a presença no meio da dor, não a ausência do problema, mas a paz dentro dele. E por fim, o maior mistério dessa história não está nos leões, está no silêncio. O silêncio que protege, que transforma, que revela o invisível. O silêncio de Deus, que fala mais alto que qualquer rugido.